Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do projeto Pílulas da Associação Médico Espírita de São Paulo. Meu nome é Leandro e hoje eu vou falar sobre o capítulo 68 do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você para fazermos uma breve prece e entrarmos num estado de maior receptividade, tranquilizando os nossos pensamentos, acalmando os nossos sentimentos e também agradecendo pela oportunidade de podermos parar alguns instantes a fim de refletirmos sobre os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe a fim de dilatar um pouco mais a nossa compreensão sobre essa nossa jornada terrestre, trazendo à tona a verdadeira jornada, que é a jornada do Espírito. Que assim seja. Bom, nesse episódio de hoje chama-se Além Túmulo. E a epígrafe que é dita logo ao início desse capítulo é a seguinte: E se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Isso disse Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. E então é dito nesta lição de hoje: teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu, com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, nesta reflexão, é colocada essa perspectiva sobre a visão dada, a interpretação colocada sobre a ressurreição de Cristo. E nesta fala de Paulo, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Claro que na visão dos primeiros cristãos e na interpretação que foi dada àquele momento, era tido de que a ressurreição aconteceria a partir do próprio corpo biológico, porque aquilo que os cristãos
que presenciaram a dita ressurreição do Cristo, viram ali o Espírito de Cristo materializado diante de seus olhos. Hoje sabemos que a materialização ela se faz presente. E esta possibilidade da materialização, em muitos casos, e aí com estudos científicos, onde consegue-se comprovar este fenômeno fisiológico, esse fenômeno natural da materialização, da condensação da matéria, tornando-se palpável. Mas isso é diferente da continuidade de uma existência espiritual nesta forma ressuscitada. O que sabemos hoje é que, sim, o Espírito eterno que nós temos se encontra neste momento na sua jornada terrena, mas que, para a sua existência, o Espírito não necessita necessariamente da matéria. Dito isso, com a morte do corpo material, com todas essas células se desfazendo, o que resta daí é o corpo espiritual, o perispírito, e o corpo mental, que engloba o espírito na sua essência mais profunda. Dessa forma, esse conjunto perispírito e espírito, deixado a matéria, que se decompôs aqui na Terra, esse conjunto, então, continua a sua jornada no plano espiritual. E ali, a partir do momento que se encontra mais desperto, com mais consciência, pode, então, olhar para esta existência, tomando consciência de seus acertos, de seus erros, continuando a sua jornada de aprendizado, de evolução, para que numa próxima jornada terrena possa se propor então a novos alinhamentos com a lei do amor, com a lei divina. Essa é a jornada do espírito, que vez ou outra se encontra aqui na matéria. A reflexão num nível mais profundo sobre algumas interpretações, e que nós temos que respeitar estas formas de se enxergar este fato, de que o espírito, após a morte do seu corpo biológico, permanecesse num estado de dormência até que fosse ressuscitado. O paradoxo colocado aqui é em relação à própria lei da evolução, a lei do trabalho, pois, conforme foi dito nestas palavras, o próprio Jesus, quando se coloca de forma materializada junto aos seus discípulos e a tantos outros, demonstra ali que o trabalho é incessante, que o espírito continua a trabalhar, a produzir, mesmo sem a sua matéria, dando aí o indicativo de que o espírito eterno não fica deitado em berço esplêndido, aguardando um momento determinado em que todos despertam. Mas esse despertar do espírito, ele acontece quanto mais próximo nos encontramos desta conexão com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. É dito por diversos relatos o quanto que para alguns espíritos é difícil realmente esse desatar dos laços materiais. É dito em vários relatos o quanto que para alguns espíritos, mesmo quando deixado a vida do corpo material, esses espíritos ainda se encontram com as próprias sensações corpóreas, sentindo o seu corpo, em alguns casos, sendo decomposto, o tanto que se encontram ainda aprisionados a esta vida material, o apego à vida terrena. Então, essa questão simbólica do despertar espiritual, ele pode acontecer tão rápido quanto
nós fomos cultivando a vida espiritual enquanto estamos na vida material. Quanto mais nos conectamos com aquilo que realmente pertence à vida do espírito, mais suave ou menos penosa é essa transição da vida corpórea para a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Nesse sentido, a ressurreição, colocada aqui diante desta lição, pode ser simbolizada como o despertar para a vida espiritual, uma vez que se desenlaça a vida da matéria. E o espírito, como é um ser que tem este movimento contínuo em direção ao trabalho, que é uma lei universal, uma vez que toma essa consciência do desenlace da matéria, volta-se então a este olhar de onde se encontra no plano espiritual. E ali, com um processo que varia de espírito para espírito e de o quanto se permite ser auxiliado, e este também é um ponto bastante descrito e muito bem descrito, quando podemos acompanhar o desenlace de tantos espíritos descritos na literatura espírita, principalmente pelas mãos de Chico Xavier, quantos relatos em seus livros de espíritos que ainda permanecem nessa transição, que pode ser mais complexa ou não tão complexa, justamente devido às emoções, aos sentimentos nutridos ao longo desta encarnação. E aí é o aviso de despertar para todos nós, para que possamos nutrir, ainda na vida da matéria, os sentimentos que nos conectam ao que é essencial para o nosso espírito, pois é isso o que verdadeiramente levaremos para a vida do espírito. Então, quanto mais cultivamos aquilo que é essencial ao nosso espírito na vida terrena, mais fácil ou menos complexa é essa transição de retorno à verdadeira vida, que é na pátria do espírito. Deixo vocês com esta reflexão sobre a necessidade de todos nós cultivarmos aquilo que é essencial para a nossa vida espiritual, enquanto ainda permanecemos aqui na Terra, já que o nosso espírito é um espírito eterno. Então, gostaria de concluir essa nossa reflexão de hoje com uma prece de encerramento, agradecendo pela oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra e podendo vivenciar os desafios da carne, possamos então exercitar aquilo com o qual nos comprometemos ainda na vida espiritual, de nos realinharmos à lei do amor, que este possa ser o nosso guia, o nosso direcionador, de forma a cultivarmos então os recursos que fortalecem o nosso espírito, ainda aqui na Terra, a fim de que, ao retornarmos ao plano espiritual, possamos voltar com a nossa consciência tranquila de que fizemos aquilo que era necessário, com as condições às quais o nosso espírito permitia. Que assim seja. E espero encontrá-los nos próximos episódios do Projeto Pílulas da Associação Médico Espírita de São Paulo. Até mais.